Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, especificamente, é meu dia solar 22540. E assim, obrigatoriamente dentro desse cálculo, são faltantes 3027 dias solares para o peregrino, cumprir com a sua jornada. Hoje eu estou deverasmente muito, se posso assim dizer, emocionado, especificamente por esse ensaio que eu produzi, Esse é meu ensaio 13 de fevereiro de 26. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, sentimos-nos muito confortável por quebrar o protocolo que vimos adotando nos últimos ensaios, em função específica do movimento das esferas divinas, que de certa forma condicionam os nossos movimentos nesse orbe. Assim, não usaremos a discussão filosófica psíquica e nem a leitura ritualística gnóstica psicoastrológica, que retornarão após o 64º aniversário do retorno da lunação crescente verde. Ou seja, especificamente, a contar desse, mais outros 4 movimentos. Retorno da lunação crescente verde é o ponto de ingresso em minha mandala elétrica. Desta forma, anuncio hoje, 13 de fevereiro 2026, a conjunção Saturno-Netuno no grau 0 de Áries. Com meu touro ascendente afetando minha vida interna e minhas crenças mais profundas, onde sou chamado a reavaliar meu subconsciente, a lidar com fantasias e ilusões e buscar maior clareza espiritual. Esse é um ciclo que me pede para liberar antigas estruturas emocionais, é claro, que não são mais úteis, e abraçar uma nova visão de vida. Esse trânsito trará também uma oportunidade de me libertar de limitações autoimpostas, algo que eu fiz para mim mesmo durante essa encarnação, mas que me exigirá uma grande renovação interna e a busca profunda de um novo sentido. Já com meu Sol em Gêmeos, essa conjunção ocorre no setor das amizades, grupos e projetos coletivos. Ou seja, é um momento de redefinir minhas conexões sociais e estabelecer novas metas para o futuro. Pois, mais uma vez, Saturno cobra responsabilidade e realismo nas minhas relações. E Netuno traz uma inspiração espiritual para novos ideais. Esse trânsito poderá transformar a maneira como me conecto com os outros e potencialmente causar um distanciamento
de amizades que já não ressoam mais com minha visão de futuro ou com meus ideais. E paralelamente, e essa é a mágica do existir, que vimos frequentemente abordando aqui no canal. Plutão está em Aquário e permanece nesse signo por 20 anos. Temos um companheiro aqui. Retirei o companheiro. Estava querendo participar, né? Até poderia, né? Mas não me senti confortável de mantê-lo ali. Plutão está em Aquário e permanece nesse signo por 20 anos. Urano está em Touro, retrógrado, retornando para Gêmeos em 25 de abril de 2026, permanecendo nesse signo por mais 7 anos. Netuno está em Áries, onde fica por mais 13 anos, onde esses indicam mudanças geracionais e transformações sociais profundas que o tempo negativo 25567 não mais presenciará através desse movimento encarnatório. E esse é o nosso principal motivo de quebrarmos nosso protocolo de entrega por gratidão à oportunidade de podermos ter feito parte desse movimento cósmico das esferas divinas. Por isso, sentimos-nos extremamente confortável para, neste ensaio e durante as próximas 4 luas, nos posicionarmos tomando como pano de fundo o espírito da astrologia da personalidade de Dani Rudyard, para nos atribuir a difícil tarefa de tentar buscar a interpretação da carta natal desse peregrino que vos fala, como uma mandala do processo de individuação que aqui apregoamos no canal, né? Estamos aqui exatamente para cumprir um processo de individuação e, de alguma sorte, né, ajudar com as nossas entregas a outras consciências, né, que possam, de alguma sorte, sincronisticamente se alinhar ao nosso comentário, né, e entender que o caminho deva ser para cada um deles algo que eles próprios reconheçam, não aqui de nenhuma atribuição maior. Não somos de forma nenhuma mentores nem avatares de nenhuma entrega. Estamos única e exclusivamente cumprindo uma etapa que nos é própria. E aqui, com muita gratidão, nesse 13 de fevereiro de 2026, por poder presenciar, né, essas esferas divinas fazendo esse movimento mágico, né, que essa pequeniníssima consciência pode estar aqui no orbe, né, desenvolvendo, vamos dizer assim, né, uma tarefa, um atributo para a sua própria elevação dentro de um procedimento conceitual. Não é de forma nenhuma individual, é conceitual. E assim, né, vamos, de alguma sorte, né, integrado ao eixo, vou repetir, né, para nos atribuir a difícil tarefa de tentar buscar a interpretação da carta natal desse peregrino que vos fala, como uma mandala do processo de individuação integrado ao eixo junguiano alquímico, que nós abraçamos aqui, né, no canal, né, e é nossa grande, vamos dizer assim, retumbância, né, quando a gente se apoia nesses textos, né, é como se a gente estivesse nos relendo. Pelo menos é assim que esse peregrino que eu vos falo, né, entende, né? Onde aqui pretendemos seguir uma ordem iniciática,
de 6 apontamentos específicos dessa carta, para em seguida sintetizar a cruz da encarnação, que é o primeiro apontamento, né, que aqui apresentamos, num olhar ruderiano, né, e por fim apresentar nossa conclusão junguiana, simbólica, né. Assim, nosso primeiro apontamento, né, a cruz da encarnação, o ato da crucificação do self no tempo e no espaço, né? Mundo dos movimentos, né? Primum mobile. Ascendente em Touro, a 3 graus. Esse é o ponto de emergência da consciência no mundo. Meu self escolhe encarnar na substância, no ritmo lento, na continuidade da vida. Ou seja, o eu pequeno nasce buscando estabilidade ontológica. E aqui entendido num viés da psicologia de Heidegger, como uma reflexão a respeito do sentido abrangente do ser, como aquilo que torna possível as múltiplas existências. Assim, existir é permanecer. Aqui meu self pede. Aprende a ser antes de agir. O grau inicial, terceiro, reforça a ideia de fundação. O eu pequeno entra no mundo para dar forma, peso e valor ao que é vivido. O descendente em Escorpião a 3 graus, o outro surge como crise, intensidade e morte simbólica. Minhas relações não são neutras, são portais de transformação. O mundo me confronta com o que está oculto, reprimido, instintivo. Esse horizonte da cruz, Touro-Escorpião, indica que toda estabilidade conquistada será testada, onde o apego à forma de Touro só amadurecerá ao atravessar a perda. Escorpião, essa é minha primeira encrenca. Imum Coeli em Leão a 4 graus. O devir, né? O fundo psíquico dessa minha personalidade é Leão. Uma matriz de desejo, de centralidade, de sentido criativo, de ser alguém. Minha criança interior quer brilhar, ser reconhecida, ser fonte de vida. Mas isso não é consciente. É uma semente arquetípica. O Mídio Coeli, né? O meio do céu, em Aquário, a 4 graus. O telos, entendido como meta, fim, finalidade, ou seja, o chamado da individuação, que isso que é legal, né? É o caminho, né? O caminho está anunciado na cruz da encarnação. Aponta para tornar-me função, não personagem, contribuindo para o coletivo, como padrão, ideia, visão. E aqui, senhores alquimistas, guerreiros alquimistas na vida, ocorre uma tensão essencial, onde o coração quer ser especial. Imum Coeli em Leão. Mas o destino pede despersonalização criativa. Um Mídio Coeli em Aquário. E essa é a minha cruz iniciática.
e, consequentemente, se anuncia como a minha segunda grande encrenca. O segundo apontamento desta carta natal, os luminares, né? Consciência e alma. Sol em Gêmeos, a 9 graus. O Sol, centro da consciência, indica o modo como meu self se reconhece. Gêmeos é o signo da mediação, da linguagem, da ponte, da identidade solar, que não é fixa. Ela circula, pergunta, traduz. Assim, o Sol em Gêmeos é um agente de significação, onde o eu pequeno existe para articular sentidos, não para cristalizá-los. A Lua em Aquário, a 3 graus, mostra como minha psique reage instintivamente. Aquário sugere um campo emocional desidentificado, observador, onde minhas emoções passam por uma triagem mental e simbólica, pois, com a Lua conjunta ao eixo do Medium Coeli, por signo e grau próximo, indica que minha alma já sente o chamado do coletivo, mesmo antes do ego compreendê-lo. Desta forma, há uma memória de pertencimento a algo maior do que o eu pequeno. O terceiro apontamento, o grande enfatizador dessa carta, é Touro como campo de fixação. Através de um grande aglomerado, que na astrologia se chama de stellium. Júpiter a 12 graus, Mercúrio a 15 graus e Marte a 17 graus. Isso não é casual. Rudyard chamaria isso de campo de concentração energética. Olha que legal, na casa 1, no eu, na identidade, cujo significado simbólico é a mente, Mercúrio, a ação, Marte, a expansão de sentido, Júpiter, precisam encarnar lentamente. Aqui está o ensinamento profundo. Meu espírito só se realizará quando aceitar o tempo da matéria. O eu pequeno pensa, age e cresce pela sedimentação, não pelo salto. É o que a gente vem tentando fazer aqui no tempo negativo, Pelo terceiro movimento, Fizemos 2 outros movimentos que eram para nós necessários dentro de um processo de conhecimento, de aprendizado. E agora o tempo negativo vem, por assim dizer, para amalgamar esse nosso propósito, que no fundo, durante esses 22.540 dias solares, nós não tínhamos precisão. Foi necessário exatamente esse ensinamento profundo. Meu espírito só se realizará quando aceitar o tempo da matéria, essa que reveste aqui o Stula Shaira. O eu pequeno pensa, age e cresce, mas somente pela sedimentação, não pelo salto. Então é preciso fazer. Não trouxemos hoje, Covey e Sivananda, a excelência
não é um ato. Ela é um hábito. Não foi à toa, né, que ela se pronunciou aqui no canal. O quarto apontamento, né, Vênus e o eixo do cuidado. Vênus em Câncer a 6 graus. O valor não está na forma, mas no vínculo. Amar é proteger, nutrir, conter. O prazer vem da pertença emocional. Isso dialoga diretamente com o nó do norte, em Câncer a 3 graus. O caminho evolutivo é sair da rigidez do nó do sul, em Capricórnio. Controle, dureza, dever, para aprender a sentir, depender, acolher. É um movimento alquímico, da pedra seca ao vaso vivo. Essa frase aí a gente cunhou com muita, mas com muita iluminação. É um movimento alquímico. Fiquei até emocionado. Da pedra seca ao vaso vivo. O quinto apontamento, Saturno e os limites do self. Saturno em Peixes a 4 graus. O limite não é externo, é difuso. Do medo de dissolução, de perda de contorno, onde a disciplina precisa ser espiritual e não mecânica. Saturno aqui pede, constrói fé como estrutura. Mas a fé aqui, senhores guerreiros alquimistas na vida, não é, de forma nenhuma, em nenhum prosélito deverasmente verbalizado neste orbe. Se trata única e exclusivamente de um movimento existencial interno, né? É a fé em que você, e nesse caso aqui, eu, esse peregrino que vos fala, se condiciona como uma centelha divina, assumindo um movimento, um caminho, onde possa, de alguma sorte, fazer uma entrega a consciências superiores, que possam, por assim dizer, também equalizar esse movimento da entrega. Isso que é a grande mágica da existência, que a gente não consegue perceber. Não conseguimos perceber. Hoje, obrigatoriamente, né, 13 de fevereiro de 2026, com todas essas energias, né, que de alguma sorte me alimentam, né, vem para um lado mais introspectivo, né, por isso o transbordamento emocional, que não é próprio, né. Não tive, por assim dizer, um exercício nos trâmites emocionais. Por isso, talvez, está aqui, né, a leitura demonstrando bastante, né, a minha necessidade. A minha, quando eu digo, desse estulachareiro aqui dentro de um movimento encarnatório como consciência para objetar um caminho, né, previamente alinhado, né, com outras consciências, né, e com a própria consciência também no ponto de vista da transmigração, né, que é um processo transmigratório. O sexto apontamento, né, os planetas geracionais, a obra maior, Urano e Plutão em Virgem. Reforma da matéria, do corpo, do detalhe. A individuação passa pela purificação do método, não pela destruição caótica. E Netuno, em Escorpião, né? A minha trave horizontal, né? Também aí magnetizada por Netuno. Né? Sensibilidade ao invisível, profundo, ao mistério da morte e regeneração,
a intuição dos processos ocultos da psique. A síntese ruderiana, né, que prometemos no início, né, um self que encarna da cruz, né? Touro, Escorpião, Leão, Aquário, né? Um self que encarna na matéria, Touro, aprende a traduzir o sentido da vida, Gêmeos. E aí que eu estou trazendo Gêmeos como Sol, tá? Para oferecer ao coletivo uma visão despersonalizada e humanitária, Aquário, passando inevitavelmente por crises transformadoras, Escorpião. Né? Aqui eu trouxe aprender o sentido da vida em Gêmeos, né? Mas comunitariamente, né? A estrutura do meu Imum Coeli, né? De Leão. Aprender a traduzir o sentido da vida, né? O Gêmeos vai fazer bem essa articulação, que está ali internamente, né? É o fogo jazente, né? Enterrado, né? Em Leão. Nossa conclusão junguiana é que não podíamos perder a oportunidade de fazer a entrega, né? Ela é mágica. Nossa conclusão junguiana simbólica: nada aqui é sobre o que vai acontecer. Tudo é sobre quem o eu pequeno está se lembrando para tornar-se, materializando o que já existia em potência. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação num viés junguiano. É claro! Informado aqui na descrição desse vídeo, aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, um método terapêutico para a psique, aquele ali, ó, o frontispício dele está lá atrás. Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Você me vê no próximo vídeo.